Olá, bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Bom dia, meu amado, querido amigo do Evangelho. Você, não importa para mim qual é a sua religião ou sua crença, em quem você crê. O importante para mim é que estaria aqui ministrando uma palavra da parte de Deus, aonde quero trazer uma reflexão para nossas vidas nessa manhã de segunda-feira, 1º de junho de 2020. Entremos no meio do ano de 2020, estamos se aproximando às pressas mesmo ao fim de 2020. Louvado seja Deus. Assim como diz a Bíblia Sagrada, os dias estão abreviados, rapidamente as horas se passam, rapidamente os dias se vão. E nós continuamos esperando no Senhor, fazendo menção do nome do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero, junto com os amados que irão assistir essa live, meditar sobre um pouco de um trecho, de um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 7. Versículo 23, que diz assim: Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no seu propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje. Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Glória a Deus. Mas isto, versículo 23, mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. E, parte B, e vos serei o meu povo. Mas, aqui é mais parte B. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Olha, Deus aqui usa o profeta Jeremias para instruir o povo de que forma teriam que andar, em que caminho andar e como andar na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que eles tiveram a dura cerviz e também não deram ouvido à voz de Deus. E também a Bíblia está dizendo que eles foram pior do que os seus pais. E esse povo foi uma nova nação que foi nascendo naquele momento que saiu, que Deus retirou com sua mão forte os seus pais, seus familiares, aquela nação ali da escravidão do Egito. E nessa caminhada que passaram 40 anos no deserto, aqui a Bíblia está dizendo no 26, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram as suas cerviz e fizeram pior do que seus pais. Vocês acham que quando o povo for ali ao cativeiro, ficar escravo ali na mão do faraó,
É porque estavam servindo a Deus com sinceridade? É porque estavam cumprindo os estatutos do Senhor? Não. Porque no momento que nós servimos a Deus com sinceridade, nós estamos livres. O Senhor nos liberta, o Senhor nos guarda e nos livra. E aqui a Bíblia está dizendo que essa geração mais nova foi pior do que seus pais. Essa geração mais nova não deram ouvido à voz do Senhor. E no versículo 23 diz: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Quando nós damos ouvido à voz de Deus, é que Ele vai ser o nosso Deus. Não adianta você querer que Deus seja seu Deus, sem você dar ouvido à voz de Deus. Um exemplo, agora Deus está falando conosco através da palavra. Pela bondade e misericórdia, Ele está me usando, mas eu não estou aqui falando palavras minhas, eu estou aqui fazendo menção da palavra de Deus. Então Deus aqui, nesse momento, nesta manhã dessa segunda-feira, Deus está falando conosco. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Quer dizer, se você der ouvido à voz de Deus nessa manhã, desta segunda-feira, que agora estamos aqui meditando, refletindo sobre a palavra de Deus, Ele vai ser o seu Deus. Mas não adianta você querer que Deus seja seu Deus sem você dar ouvido à voz do Senhor, sem você receber as instruções e obedecer às instruções do Senhor. Não adianta. Então Ele diz: dá ouvido, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Para ser povo de Deus, tem que dar ouvido à voz de Deus. Não adianta dizer: eu tenho Deus no meu coração, eu também sou de Deus, se não dá ouvido à voz de Deus. Você quer ir da forma que você quer ir no seu bem prazer, da sua vontade, do seu querer, do seu jeito, e não é assim. E sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Tem que andar em todo o caminho que Deus mandar, para que possamos ir bem. Bem, isso aqui foi a geração, uma nova geração, depois daquela geração antiga que foi resgatada do Egito. Isso aqui são os mais novos que não deram ouvido à voz de Deus e fizeram pior do que os seus pais. Agora, essa nossa geração, depois da vinda de Cristo, o que é que Jesus disse aqui? Vocês vejam bem, aqui Jesus disse o quê? Vamos ver o que é que Jesus fala para nós. Aqui em João 14, o versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Olha, para a nossa geração, Deus fala com essa nova geração que foi saído com seus pais lá do Egito, da escravidão de Faraó. Deus fala, Deus instrui, Deus ensina, Deus mostra o caminho, mas eles não quiseram saber. Não queriam saber e não quiseram dar ouvido. A nossa geração, Jesus já veio novamente para nos mostrar o caminho e também dizer que Ele próprio é o caminho. João 14, diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Toda essa luta, todo esse trabalho que Deus está tendo, todo o sofrimento que Jesus teve, todo o sacrifício que Jesus fez, foi para nos mostrar Ele como caminho para ir ao céu. E essa geração nossa geração, estamos fazendo pior do que a geração do nosso antepassado. Aquela geração que não deu ouvido a seus pais para seguir os caminhos e estatutos do Senhor. A nossa geração está pior. Uma geração rebelde, uma geração revoltada, uma geração que está aí ao caos, bebendo, casando e dando-se em casamento, fazendo tudo que vem ao bem prazer, à sua vontade. E esquecendo que a melhor vontade de nós fazermos é a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Então, meu amado, pense bem na sua vida espiritual, pense bem na sua alma. O seu espírito precisa
de trilhar esse caminho, precisa de encontrar esse caminho. Nós estamos no mês de junho, onde vai vir aí o dia da fogueira do São João, depois é do São Pedro. Da mesma forma está aqui. Jesus falando aqui no livro de Jeremias, que os pais buscam a lenha, os filhos fazem os fogos, e a mãe pega a farinha e faz o bolo, para oferecer uma deusa estranha. E a história de João não é diferente. João foi um homem que Deus levantou para pregoar a palavra. Foi morto, degolado, cortado o pescoço por Herodes também, porque a filha de Herodita dançou para ele no dia do seu aniversário. Aquela grande fogueira que era feita ali em Jerusalém era o momento da comemoração do aniversário de Herodes. E quando a filha de Herodita dança para Herodes, ele oferece para ela o que ela quisesse, até a metade do seu reino. E ela vai para sua mãe, pergunta o que é que pede a ele, e ela diz: peça a ele numa bandeja a cabeça de João Batista. Por quê? Porque João Batista foi um profeta que, quando chega ali no palácio onde Herodes era rei, ele olha para Herodes e diz que ele estava traindo o seu próprio irmão, ficando com Herodita, que era a esposa do seu irmão. Essa mulher ficou irada contra João e ficou procurando um momento, uma oportunidade para destruir a vida de João. A oportunidade foi de envolver a sua filha para ir dançar na frente de Herodes, que naquela época era como se fosse um presente de aniversário, era aniversário de Herodes, do rei, e o presente que ele recebeu foi a filha da Herodita dançar para ele. E ele ficou ali muito pasmo, e quando vê aquela jovem dançar para ele, era que como se oferecer para o rei, ele também quer lhe presentear. E abre a boca diante de todos os testemunhas que estavam ali, dos seus ministros e das testemunhas, e diz: jovem, pede o que tu quiseres que eu te darei de presente, até a metade do meu reino. Ela corre à sua mãe e pergunta à sua mãe: mãe, o que eu pedirei a ele? Ele disse que vai me dar o que eu pedi de presente. Vai lá e pede a ele simplesmente a cabeça de João Batista numa bandeja. E naquele dia era o aniversário de Herodes, era feita ali em Jerusalém uma grande fogueira para comemorares, para dançar, beberes, casar e dar-se em casamento, bagunçar, era aquela grande festa. E hoje, as pessoas sem conhecimento da palavra de Deus faz uma fogueira oferecendo a João Batista, sendo que deveremos refletir que aquele dia foi o dia do maior sofrimento para João Batista, ou o maior sofrimento também para Deus em ver um dos seus filhos ser degolado por causa de uma injustiça, por causa do pecado de uma mulher e de um homem. E quantos hoje estão aí sendo degolados, sendo mortos por causa do pecado de outras pessoas inocentemente. Muitos inocentes estão morrendo aí, principalmente aqueles que vivem a verdade, que pregam a palavra de Deus. Muitos estão sendo perseguidos, estão sendo caluniados, estão sendo massacrados. Mas uma coisa eu te garanto, no nome de Jesus: um dia nós vamos chegar no céu e vamos encontrar João Batista com a cabeça dele no lugar. Porque a Bíblia diz que quando esse corpo morre, mas morrendo em Cristo, o nosso corpo vai ser recebido na mão do Senhor Jesus Cristo. Um corpo transformado em um corpo de glória, em um corpo incorruptível. Então tudo vai estar no lugar e bem diferente do que estamos aqui. Então que nessa segunda-feira, nesse 1º de maio de 2020, nesse 1º de junho de 2020, fique com essa palavra, reflita sobre ela. Que Deus em Cristo abençoe a você e a sua família. Amém.